Estamos de volta, já agora o segundo bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje com a presença do professor Alexandre Vianello, professor de Direito Civil e Contratos Especiais da Universidade Cândido Mendes, e também do professor Alexandre Maciel Simões, professor de Processo Penal, mestre em Direito Internacional Público e Direitos Humanos. Professor Simões, nós estamos hoje debatendo o termo intervenção federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro. E lá, ao término, o senhor tocou num tema que, naturalmente, ele compõe ali, são essas situações de exceção, que é o estado de sítio, defesa, são esses três elementos. Gostaria, para uma feita de ilustração do nosso telespectador, que o senhor pudesse passar um pouco quais são, porque alguns falam o seguinte, foi adotado o menos grave, né? Quer dizer, o corte foi um corte mais raso. Então, quer dizer, pensou-se até, eventualmente, alguma coisa. Mas eu queria que o senhor explicasse, então. Então, vamos lá. Né? Assim, o menos grave seria a garantia da lei da ordem, que é o que já estava sendo aplicado. Qual é a diferença da intervenção federal que temos agora para a garantia da lei da ordem? É a gestão. A gestão sai do Estado, na garantia da lei da ordem, todas as movimentações do Estado-Maior aqui no Rio de Janeiro, de apoio às forças auxiliares de segurança da Polícia Militar e Polícia Civil, foram coordenadas pelo então secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Quando ocorre a intervenção federal, a garantia da lei da ordem continua a mesma coisa, só que a gestão passa para o interventor. Então, existe uma diferença muito grande, até porque o interventor poderá retirar do comando dessas instituições, colocar as pessoas que lá estão e colocar lá as pessoas que entender serem mais capacitadas para esse mistério. Né? Na sequência, de forma mais grave, e aí uma diferença bastante peculiar, nós teríamos o estado de defesa. Só que existe um problema de saltarmos da intervenção federal para o estado de defesa, qual seja prazo. Eles não podem, são medidas de extrema agressividade e que não podem exceder a 30 dias, tem um rito todo formal para ser aprovado no Congresso, assim como a própria intervenção federal teve. Então, essa intervenção federal tem um prazo de 10 meses, estamos até o final do ano. Jamais poderíamos pensar em um estado de defesa de 10 meses. Isso é inconcebível na ótica da nossa Constituição. A seguir, nesse estado de defesa, nós já temos algumas questões, por exemplo, proibição de reuniões, ocupação de prédios públicos, enfim, algumas medidas, né? Mas ainda não temos algo que foi falado agora há pouco tempo, que é o mandado de busca e apreensão coletiva, que isso pode acontecer em caso de estado de sítio, que aí é realmente uma situação adotada em catástrofe, em guerra civil, provavelmente assim, né? Uma desordem social institucionalizada. E nesse caso, e somente nesse caso, poderia ser adotado o mandado de busca e apreensão coletiva. Então, essa mixagem que fazem da intervenção federal com eventuais dispositivos de outros remédios tão amargos ou mais amargos do que esse, é que está preocupando a comunidade jurídica, a população, a sociedade civil organizada. Só para ter um exemplo, recentemente uma determinada comunidade, os membros do Exército que estavam lá, né, os soldados, exigiram que para aquelas pessoas se deslocassem para o seu trabalho, fossem fotografadas junto com o seu documento de identificação. Quando a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 58, veda a identificação criminal daquele que já é civilmente identificado. Então, perceba, o grande problema é nós realizarmos todas as medidas na forma da lei. Essa é a Nessa questão, professor Vianello, que traz o professor Simões, eu fazendo aqui a produção do programa, então li algo que já existe a preocupação, sim, no sentido de fazer essa mixagem, essa integração entre, então, o judiciário do Estado, né, e entre o judiciário federal, porque o que pelo menos se pretende com esse dispositivo seria
que você tivesse lá na ponta um resultado de eficiência e que não ofendesse a integridade do cidadão. Mas você vê também que há essa necessidade de se fazer, quer dizer, essa mixagem, como disse o professor, quer dizer, né, no campo de vista do aspecto, né, do judiciário, né, para que milhares de ações não sejam ingressadas e aí possa, de alguma forma, aí, contrapor. Eu tenho a impressão que se está criando uma espécie de Frankenstein, pegando um pouco de cada, né, muito bem o professor Alexandre colocou, é uma preocupação que os juristas têm muito grande, porque muitas vezes esse tipo de intervenção está sendo levado adiante muito por tentativa e erro. Na verdade, eu tenho essa sensação. Assim que o decreto foi assinado, inclusive, se não me engano, tinha um prazo de 24 horas para o Congresso apreciar, só que o decreto foi feito numa sexta-feira, se esperou a segunda-feira para que os deputados pudessem se reunir. E a impressão que se tem até agora é que pegou, inclusive, o Exército de surpresa, não havia um planejamento, e aí vão se pensando, ao longo da intervenção, em buscar aí soluções criativas para os problemas práticos, nada contra. Só que, ao mesmo tempo, vão se costurando questões jurídicas que eu temo que vamos aí acabar inviabilizando, inclusive, a própria intervenção, porque você vai maculando a intervenção de ilegalidades, de questões que vão ser questionadas no Supremo e, eventualmente, até inviabilizando até mesmo a vida, o trabalho do interventor. E essa questão do judiciário, eu não vejo por que o judiciário, de repente, o federal teria mais condições de trabalho, de resolver do que o estadual. Nós temos uma aparelhagem, vamos dizer, um aparato judiciário estadual que é muito corposo, é muito bem dotado. Acho que é apenas uma questão de organizar mutirões para, eventualmente, dar cabo a todas as ações que, porventura, possam surgir aí ao longo da intervenção. Professor Simões, ao longo desses últimos 18 meses, que pelo menos aí no Nordeste, acho que no Rio Grande do Norte, né, em outras intervenções com relação ao presídio, foram chamados aí por 3 vezes já o Exército, né? A Força Nacional, para que pudesse... a população, no seu dia a dia, que está aqui trabalhando e que não está atenta e ligada, né, nos chamados aí, princípios constitucionais e que deveria ter aquela obrigação de saber e, naturalmente, não há como. Mas o que a gente poderia dizer é o seguinte: nunca foi adotada, desde de 88, essa medida, né? Então, essa é uma medida, a primeira coisa é dizer para a população que é uma medida inédita, né? Nós estamos aqui falando do aspecto da legalidade, falando das arranhaduras, se o remédio é forte, se não é remédio é forte, mas ela não foi adotada, né? Exato. Existe uma questão não diria de ineditismo, né? Mas sob a égide, né? Sobre a ótica da nossa Constituição, é algo que realmente nós vamos ter que aprender a conviver no dia a dia. E veja, tivemos um debate um tempo desses, né, assim que a intervenção foi decretada, e que nós discutimos exatamente essa questão de ter que se fazer algumas coisas no dia a dia, né? Porque não se sabe realmente como é que vai resolver. Mas, por exemplo, várias coisas podem ser feitas sob essa ótica que o Vianello colocou, do mutirão de forças-tarefas. Por exemplo, algo que foi para as redes sociais e causou comoção de todos os lados. Há quem diga que é um absurdo revistar bolsas de crianças de 5 anos de idade, e há quem diga que isso é necessário porque essas crianças já foram cooptadas pelo crime. Ok. Partindo pela ótica da intervenção, que aquilo realmente existe, a cooptação das crianças e dos adolescentes pelo crime é um fato, nós não podemos nos esvaziar disso, mas existe uma forma legal de se tratar disso. Quem trata disso? Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Delegacia Especializada em Menores Infratores, eles podem estar
junto com a força-tarefa, com essa intervenção, para quê? Na forma da lei, evitar constrangimentos ilegais, verificar se aquela criança realmente está portando algum objeto que seja crime, ato infracional equiparado a crime, melhor dizendo, e fazer na forma do Estatuto da Criança e Adolescente. Não há problema algum em a força policial, a intervenção federal, fazer incursão nas crianças. Não há que se falar, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Façamos na forma da lei, porque existe uma forma correta de se fazer isso. Sem constrangimento, junto com delegados especializados na área de criança e adolescente, infratores, junto ao Conselho Tutelar, junto às varas da infância e da juventude, juntando esforços, é possível fazer muita coisa, evitando-se a ilegalidade. Basta que haja uma comunhão de esforços. Professor Vianello, o que se fala é o seguinte, nós falamos até no início do programa, que as medidas, como ela tem prazo, tem início e fim, né? Ela tem para que ela possa, que é o final do ano, que, na verdade, muito pouco poderia ser feito, né? Então, seriam medidas que não só midiáticas, mas medidas que não entrariam, como disse o professor Simões, quer dizer, no cerne, e nós vamos falar no cerne no terceiro bloco. Mas só queria esse comentário seu com relação a um prazo, né? Quer dizer, o senhor como cidadão e como um jurista que como é que consegue ver essa questão? Outro aspecto polêmico, né? Porque será que 10 meses vão ser o bastante para recuperar a questão que dar cabo aí a questão da ausência de segurança? Pode ser que em uma semana resolva. Mas autoridade ou gestão, porque são coisas distintas. Porque, sim. Por exemplo, nós podemos dizer aqui, por exemplo, eu, sinceramente, eu ouvi um debate outro dia dizendo, e eu concordo plenamente, uma das coisas, o Estado passou para o estado de fragilização na parte das finanças e tal, mas uma coisa que a gente não pode dizer, o policial do Estado do Rio de Janeiro não é covarde, né? Ele foi para o enfrentamento, muitos morreram, sem as condições de trabalho e tal. Então, essa é uma questão. Então, crise de autoridade é uma coisa e outra coisa é gestão, né? Então, olha como é que é difícil, né? A gente tentar restabelecer ou estabelecer um mecanismo que possa caminhar hoje junto com isso, né? Mas é exatamente o que você falou, gestão. Aqui me parece que o problema do Estado do Rio de Janeiro era mais realmente uma falta de gestão, uma falta de capacidade dos gestores públicos de administrar o Estado, do que, é claro, o problema da segurança é óbvio e, como eu falei, se eu morasse no Rio de Janeiro, eu talvez teria até outra opinião, seria completamente favorável à intervenção. E aqui não se trata de ser favorável ou não, claro, porque sem dúvida é uma questão que está ali, a violência está na nossa cara, não tem como fugir. Mas como gestor, que inclusive você e me parece que ali seja realmente, e seria muito mais eficaz essa intervenção se tivesse entrado também no aspecto de gestão do Estado do Rio de Janeiro, não apenas na questão da segurança, mas se fosse uma intervenção completa. Aí eu acredito que teria muito mais resultados do que uma intervenção na segurança que pode até dar solução aos problemas que originaram daqui a uma semana, daqui a um mês, ou pode não dar em 10 meses. Pode ser que essa intervenção seja necessária nos próximos 5 anos, mas eu acredito que o problema, claro, nós todos concordamos, é muito mais complexo e se perdeu a oportunidade de fazer uma intervenção completa, que acho que seria necessário. Por causa de todos os problemas que o Estado do Rio de Janeiro acabou acumulando nos últimos anos, eu acredito que o problema seja também um problema muito grande de gestão, de falta de capacidade de gestão por parte das autoridades. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco e vocês verificam que quando o tema é um tema que ele tem uma fluidez, né, natural, e é importante o nosso telespectador, o nosso ouvinte da Rádio Friburgo, ele ter ciência que nós estamos falando de algo, né, que é inédito. Nós estamos aqui nos antecipando e falando em termos da legalidade do
do ato que foi feito, mas das repercussões a gente não consegue saber da extensão disso. Mas eu vou trazer no terceiro bloco alguns fatos que, na verdade, repercutem contra o Brasil e o Estado do Rio, de modo que a gente possa pensar também lá na frente, porque nós lidamos hoje no nosso processo de formação de cidadania, né? Nós estamos em sala de aula falando nisso. Acho que nós estamos buscando construir. Alguns falam que dependerá de uma nova geração para que possa fazer com que uma cultura que hoje está instalada no Estado, ela possa ser, de alguma forma, possa ser mudada. Então, o assunto é muito mais profundo, muito mais grave, e apenas um debate, ele não vai levar isso aqui por termo, a finalizar, né, o entendimento. É apenas o início para que você possa, aí sim, a partir de agora, começar a falar. Como semana passada nós falamos do Fórum Mundial da Água que vai acontecer agora no Brasil. Muita coisa não se sabia e acho que é importante a gente começar a tratar a água e tratar realmente essa questão agora de segurança com maior profundidade, com mais conhecimento. O nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco. Até já.